Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. A cruz nos traz várias mensagens. Vamos ver uma nesta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 23. 23 de Lucas. E eu vou ler a partir do versículo de número 39. 39 de Lucas 23. Diz assim o verso 39. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Disse para Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui nós temos o melhor de todos os pedidos. O melhor de todos os pedidos. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só recordando, nos situando no texto. No dia que Jesus morreu, morreram pelo menos mais 3 pessoas fora dos muros de Jerusalém. 4 mortes, pelo menos. Nós temos Judas, que sai naquela sexta-feira, ou da quinta para a sexta de madrugada, e o texto bíblico diz que, tomado de culpa, ele comete suicídio. Então, Judas, ele começou tão bem, foi escolhido por Jesus e terminou tão mal. Um desses criminosos começou mal no crime e morreu mal no crime. O outro criminoso começou mal, mas terminou bem, aceitando Jesus na última hora da sua vida como seu Salvador. E Jesus, que começou bem e terminou bem. E aí cabe uma pergunta: como é que você quer terminar? Isso que importa. Como é que você quer terminar? Lá na frente, a explicação ou as opções estão aqui. A decisão de como terminar é sua. Normalmente, o normal da vida é a gente morrer do jeito que a gente vive. Um começou mal, terminou mal. O outro começou mal, mas terminou bem, tendo um encontro com Jesus. O evangelista Marcos, falando desse mesmo assunto, narrando esse momento, essa conversa entre Jesus e esses 2 criminosos, diz que os 2 criminosos
blasfemavam contra Jesus. Até que um faz silêncio e o outro continua blasfemando de Jesus. Está em Marcos capítulo 15, no verso 32. Se Jesus era tão bom, por que os romanos crucificaram Jesus entre dois criminosos? Havia uma mensagem que os romanos queriam passar ao fazerem isso. Qual é a mensagem? Eles fizeram para humilharem Jesus. E ao colocarem Jesus entre dois criminosos, eles queriam que o povo visse que ali também estava mais um criminoso, igual os outros dois. Foi para humilhar, que os outros também considerassem Jesus um criminoso comum. Identificar, colar a imagem de Jesus àqueles dois criminosos. Voltamos ao verso 42. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, disse um daqueles homens. O melhor de todos os pedidos. O que está incluído, irmão, meu amigo, nesse pedido? No melhor dos pedidos, o que está incluído? Está incluída a confissão de culpa. Versículo 41, ele diz claramente: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Confissão de culpa. Confessa. Confessa. Meus irmãos, amigos, se um homem que precisava passar pelo purgatório, aqui nesse mundo, aqui nessa vida, ou na eternidade, esse homem seria esse criminoso aqui. Passar pelo purgatório. Purgatório é aquele lugar onde você morre, você não foi tão boa pessoa, você vai para lá, os amigos acendem velas para iluminar seu caminho, porque o purgatório é todo escuro, e ajudar você a sair daquele lugar de sofrimento o mais rápido possível e então ir para o céu. Isso é o purgatório. Teologia de uma igreja aí. Então, se havia um homem aqui que precisava passar pelo purgatório, sofrer mais um pouco, esse homem é esse aqui da cruz, esse criminoso. Se teve um homem aqui, nessa vida, que precisava reencarnar várias vezes para se purificar e então alcançar a plenitude da eternidade, o bem-estar da eternidade, reencarnando várias e várias vezes, se teve um homem aqui, foi esse aqui, esse homem também. Por causa do estilo de vida criminoso que ele levou. Sim, ele tinha essas opções. É muito interessante, muito comum a gente culpar os outros pelos nossos erros. E esse assunto de culpar o outro não é de hoje. Vem lá do paraíso, vem lá de Gênesis. Como é que o homem falou lá? Como é que Adão falou? A mulher que tu me deste. E a mulher falou o quê? A serpente me enganou. Esse negócio de culpar os outros é antigo, vem desde o princípio. Só que esse homem aqui, ele assume a sua culpa. Eu errei. Ele admite. E quando eu meditava na atitude desse homem, eu lembrei do filho pródigo de Lucas 15, comendo lá no chiqueiro com os porcos. Um dia ele cai em si e diz só uma palavra: pequei. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu sou culpado. Vou lá falar com meu pai. Pequei. Admissão de culpa. Outro personagem bíblico que eu lembrei foi do rei Davi. Quando o sacerdote, ou o profeta Natã, o
capelão do palácio, falou com Davi sobre o seu problema de adultério. Davi ouviu Natã, não interrompeu Natã, não argumentou, não se explicou com Natã. Natã, eu sou o rei, eu faço o que eu quero, sai da sala que senão eu vou mandar meus seguranças, que eram 30, matar você, sai daqui. Não, depois que Natã expôs o problema, Davi disse, pequei, sou eu. Admissão de culpa. O melhor de todos os pedidos, pedido feito a Jesus, tem confissão de culpa. Assume, eu errei, eu não andei certo, e eu não tenho outra saída, senão clamar a Jesus que está aqui, tão perto de mim. Interessante, essa palavra desse homem expressa exatamente o que é justiça. Justiça é dar à pessoa exatamente aquilo que ela merece. Isso é ser justo. E ele diz, recebendo o que os nossos erros, os nossos atos merecem. Então, nós merecemos essa justiça. Admissão de culpa. Temos culpa diante de Deus. O melhor de todos os pedidos ainda, irmãos, está incluído a defesa de Jesus. Olha o que o homem fala ali, né? Versículo 41, na parte final. Nós estamos aqui por justiça, né, porque os nossos atos nos trouxeram aqui, mas esse homem nenhum mal cometeu. Inclui a defesa de Jesus. Interessante. A mesma coragem que aquele homem usava para cometer crimes, agora ele usa para defender Jesus. Mesma coragem. É preciso coragem. No Rio de Janeiro, a nossa igreja realizava culto no presídio. Os presos saíam das celas, ficavam num corredor onde eram colocados os bancos, e ali nós fazíamos um culto aos domingos à tarde. Bem do lado havia o campo de futebol. Então os presos, que não eram crentes, que não gostavam do pastor, que não gostavam dos crentes, bem na hora que a gente ia começar o culto, 3h da tarde, eles começavam um jogo de futebol, com muito grito, com muito palavrão, falavam alto, só para atrapalhar o culto dos Bíblias. Só para atrapalhar o culto. Tinha lá um irmão crente, sido criminoso, aceitou Jesus no Salvador. Ele teve uma ideia, não falou comigo, não falou com ninguém. Quando foi domingo de manhã, ele deu um jeitinho, escapou lá dos seguranças, porque ele tinha bom comportamento, foi lá no almoxarifado do presídio, pegou a bola, murchou a bola, levou e botou embaixo da cama dele, escondeu a bola. E aí na hora do jogo, cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Não apareceu bola, não teve jogo. Quando terminou o culto, ele foi lá, encheu a bola, levou lá para os colegas presos, lá fora, falou, agora vocês podem jogar bola. Nós somos crentes, mas não somos bobos. Não vem para cima da gente, que nós temos as nossas manhas também. Corajoso, não? Corajoso. Enfrentou todos os demais presos. A coragem desse homem, ele usa para defender Jesus. Não fez nenhum mal. Nesse melhor de todos os pedidos, irmãos, está incluída a fé. Versículo 42. Jesus, lembra-te de mim. Ele falou com a pessoa certa, na hora certa. Lembra-te
de mim. Interessante que, mais tarde, muitas pessoas, ou durante o ministério de Jesus, mais tarde, pessoas viram a ressurreição de Jesus e aceitaram a salvação, inclusive os apóstolos. Pedro virou-se para os apóstolos depois da morte de Jesus e disse: vou pescar. E os outros disseram: eu vou com você, até receberem a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Então, muitos, mais tarde, viram a ressurreição de Jesus e creram. Este homem viu Jesus morrer, não era um seguidor de Jesus e creu que ele era o Filho de Deus. Ter fé está incluído nesse pedido deste homem. Lembra-te de mim. Então ele não precisava, Jesus não disse para ele: olha, você vai ter que passar pelo purgatório. Você teve uma vida muito suja. Rapaz, você vai ter que reencarnar, porque foi demais a sua vida. Você tem que purificar. Através da reencarnação, você vai purificando, melhorando, até você atingir um estágio que você possa, então, estar num lugar pleno, num lugar de felicidade. Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a resposta de Jesus. Então aqui nós vemos também, irmãos, a misericórdia de Deus. É preciso admitir a necessidade espiritual. É preciso se humilhar para aceitar Jesus. Porque o pecado, ele endurece o nosso coração. Ele precisa ser quebrado. E esse criminoso que blasfema de Jesus, ele se acha autossuficiente. Se tu és, ele ficou no mesmo nível de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, tira-nos dessa situação agora. Resolve aí. Tira-nos daqui. Interessante. Esse homem, ele queria uma salvação ali, pequena. Uma salvação imediata. Só para aquele momento. Tira a gente daqui. Depois, não saberíamos o que ele foi fazer, o que ele faria, se Jesus o tirasse dali. Uma salvação muito pequena. Já o outro homem diz: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele pede uma salvação eterna, para sempre. Conhecem pessoas assim? Estão em uma dificuldade, pedem oração. Ah, pastor, igreja, orem por mim para eu sair dessa situação. E querem uma salvação imediata e curta, pequena, para aquele momento só. Depois eu vejo o que faço da minha vida. Mas agora eu preciso dessa pequena salvação. Não pensam em pedir uma salvação eterna, contínua, na eternidade com Jesus. Ainda, esses dois homens ilustram a situação das pessoas desse mundo nos dias de hoje. E nós estamos incluídos. Esse mundo está dividido em dois grupos: dos que rejeitam Jesus, dos que zombam de Jesus, dos que se acham deuses ou semideuses, pequenos deuses. Esse é um grupo. O outro homem representa aqueles que se quebrantaram diante de Deus, que se quebrantam diante de Deus, que pedem a salvação que Deus oferece através de Jesus na cruz do Calvário. Dois grupos, exatamente a história desse mundo. Um rejeita, um zomba, o outro aceita. Em qual grupo você está?
Daquele que rejeita? Daquele que zomba de Jesus? Ou você está no grupo daqueles que se quebrantaram já e aceitaram Jesus como Salvador? Em qual desses grupos você se encontra? Em qual deles? Em qual deles? Esse homem, interessante, ele tem, amigo, o melhor momento de sua vida no pior momento de sua vida. Interessante. Vou repetir. Ele tem o melhor momento da sua vida no pior momento da sua vida. Por que o melhor momento? Porque ele se abre e ele pede a salvação que só Jesus pode oferecer. Lembra-te de mim, ele está dizendo, tu és o caminho, Senhor, a verdade e a vida. Eu quero andar por esse caminho, mesmo que seja alguns instantes aqui agora, e estar contigo no paraíso. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele faz uma comparação fantástica, qualquer pessoa pode entender. Paulo diz que nós temos duas naturezas. Uma natureza nós adquirimos em Adão, que é a natureza da carne, que é a natureza decaída. E a outra natureza nossa é espiritual, que nós adquirimos no segundo Adão. Paulo fala em segundo Adão, se referindo a Jesus. Então, no primeiro Adão, nós temos a nossa descendência carnal, onde caímos, pecamos. No segundo Adão, onde Adão caiu, Deus providenciou o segundo Adão, diz Paulo aos Romanos. O segundo Adão, que foi Jesus, que vem para consertar onde o primeiro Adão havia falhado. Temos essas duas naturezas, carnal e espiritual. Então, essa natureza espiritual de que precisamos, só encontramos em Jesus, aceitando Ele como nosso Salvador. As pessoas tentam colocar no seu coração, no lugar de Jesus, muitas coisas. E cada ano que passa, fica mais fácil de colocar muitas e muitas coisas no coração, no lugar de Jesus. E a paz de espírito não vem. A certeza de vida eterna não vem. As angústias continuam. Quero dizer para você, como dizia Billy Graham, grande evangelista, no seu peito, dentro de você, tem um espaço onde só encaixa Jesus. Já fizeram aquele joguinho de montar e desmontar em cima do sofá, ou na cima da mesa, ou na sala? Sabe aquele joguinho que desmonta e vai montando as peças? Não precisa fazer num dia, né? Monta um pouco, volta, monta depois. Vocês já viram que toda a peça ali tem que encaixar exatamente no lugar, senão você... E nós ficamos, é parecida, né? Já viu a peça parecida é horrível, porque você fica, é aqui, e a gente discute, ela vai entrar, ela encaixa aqui, ela vai encaixar aqui. Em nós, dentro de nós, a peça que falta, a peça que completa, a peça que salva, tem o tamanho de Jesus, e só Jesus é que encaixa ali, e te dá a certeza da salvação. Só Jesus. Jesus é a peça. Quem sabe esteja faltando na sua vida. E então, o segundo Adão corrige onde o primeiro Adão errou. E vem. Para que Jesus vem a esse mundo? Para que Jesus vem a esse mundo? É lindo demais o plano de Deus para nos levar de volta ao paraíso, onde o primeiro Adão falhou e de onde nós nunca deveríamos ter saído. Essa palavra paraíso aqui, ela é um termo persa. Na Pérsia haviam palácios maravilhosos com muros muito altos, e quando o rei recebia um convidado,
Ele passeava pelos jardins do palácio, mostrava as acomodações do palácio, botava uma mesa maravilhosa para receber o visitante. Essa é a ideia aqui de paraíso que Jesus diz a esse homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus diz que lá vai haver um banquete. E Jesus disse que na casa de meu Pai há muitos quartos, há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E então esse homem queria e conseguiu acompanhar Jesus até os céus, onde ele ficaria para sempre na presença de Deus. Meu amigo, quando Jesus diz, estarás comigo no paraíso, nesse lugar, no céu, preparado por Deus, ele elimina todos os demais caminhos para o céu. É Jesus quem tinha afirmado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No último instante da vida, esse homem encontra Jesus como o caminho da vida. Agora eu quero fazer uma reflexão bem triste aqui com vocês. De repente vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. É quando nós temos na nossa família, ou um amigo, um conhecido, em grande sofrimento. Estou passando por isso na minha família nesses dias, a igreja sabe. Então, quando nós temos uma pessoa perto de nós, querida nossa, em grande sofrimento, sofrendo demais, e ela acaba falecendo, nós falamos, os amigos falam para a gente, que bom, né? Finalmente ele descansou. Parece uma frase consoladora. Parece uma frase bonita. Finalmente ele descansou. Se não tiver Jesus como Salvador, vai para um lugar sofrer mais do que sofria no leito de enfermidade. Vai. Não sou eu que estou dizendo isso. Não estou aqui com uma mensagem de morte, uma mensagem de tragédia para a sua família. Não. Estou apenas transmitindo a você o que a Bíblia diz. Ele descansou. Descansou mesmo? Se tiver Jesus como Salvador, como esse homem aqui, sim, descansou. Foi para o paraíso. Se não, foi para a perdição eterna. É interessante, irmãos, me chamou muito a atenção aqui. Jesus, mesmo naquela hora terrível, ele abençoa o homem. Hoje mesmo, Jesus está consciente, estarás comigo no paraíso. Isso aqui, irmãos, inclusive, acaba com essa discussão, que era o problema lá da igreja de Tessalônica, aonde estão os crentes que já morreram? Leia Tessalonicenses se você tem essa dúvida. Aí entra a história teológica, teologia do estado intermediário. Se você tem interesse em teologia, estude sobre o estado intermediário. É quando a pessoa fica num lugar aguardando ir para o céu. Fica ali, até a volta de Jesus. Teologia pura. Jesus não falou nada desse homem. Ele não disse, olha, você vai para o estado intermediário. Hoje estarás comigo no paraíso. Se tem Jesus como Salvador, tem a bênção da salvação. Irmãos, naquele momento difícil, Ele pode levar mais um para o céu. E Ele leva. Por quê? Para isso, Ele veio a esse mundo. Mais um ali, o último.
ainda Ele aceita, Ele leva. E tem pessoas que já me disseram, assim, muito educadamente, de forma simpática, quando leio esse texto, quando prego sobre esse texto, quando a gente fala desse texto, pastor, para aí. Eu não sou tão mal como esse homem aí. Eu não sou tão ruim como esse homem aí. Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Eu não sou tão ruim como esse homem aí. Eu vou nessa caravana aí para o céu. Vai ser uma caravana para... Eu vou. Porque eu sou muito bom. Desculpe aí, mas eu sou uma pessoa muito boa. Se você acredita que pode se salvar pelos seus próprios méritos, você está colocando de lado a cruz de Cristo, que é o único meio da nossa salvação. Eu sou o caminho, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas de Jesus. Quem me conhece, conhece o Pai. Ninguém falou isso. Ninguém morreu e ressuscitou sexta-feira e ressuscitou no domingo. Ninguém. A gente riu aquele dia aqui que eu contei a história, mas encaixa perfeitamente aqui nisso. A gente ri da história, né? Não sei se é lenda, se é verídica, ou se é uma frase de defesa do Evangelho. Depois de uma classe de filosofia, onde foi estudada teologia contemporânea, teologia para hoje, um aluno virou para o professor e disse: mestre, no final da classe, vamos nos juntar nós dois e vamos fundar uma religião. Que ideia, né? Vamos fundar uma religião? O professor olhou para ele, já pegando os livros, indo embora. Uma religião? Vamos fundar uma religião maior que o cristianismo. O professor virou para ele e perguntou: qual de nós dois vai morrer e ressuscitar no terceiro dia? Qual de nós dois? Não há salvação maior do que a salvação oferecida por Jesus. Não há. E nós não somos salvos pelos nossos méritos. Jesus veio a esse mundo para nos salvar porque nós estamos encharcados, estamos atolados no pecado. E Ele foi o único sem pecado que pode nos levar para o céu. Meus irmãos, meus amigos, tem 2 lugares para você passar a eternidade. Esse homem fez o melhor de todos os pedidos. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O melhor de todos os pedidos, o maior de todos os pedidos. Ele resolveu o seu problema espiritual. Nós resolvemos problemas todos os dias. Família, finanças, saúde, procuramos o hospital. Resolvemos o problema toda semana, vários problemas. E alguns solucionam seus problemas com a maior facilidade. E nos esquecemos que nós temos que solucionar o maior de todos os problemas que temos, que é a nossa distância de Deus, que é o pecado, e que só Jesus pode resolver esse problema. Só tem 2 caminhos na eternidade. Mateus 25, Jesus chega e diz: volta dos céus com os anjos, vinde benditos de meu Pai, e possuí a terra, possuí os céus, preparado para vocês, para aqueles que o aceitaram aqui, enquanto nessa vida.
Jesus não vai vir mais uma vez para ser Salvador. Jesus vem para ser juiz, para julgar. Vinde, benditos de meu Pai. Outra palavra de Jesus, que será dita naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que eu aprendo com essa palavra de Jesus? Que o inferno não foi preparado para nós. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas se você rejeita Jesus, vai fazer companhia a eles. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou fazer o quê? Vou preparar-vos um lugar. Você já ocupou o seu lugar nos céus? Você faz isso enquanto aqui nessa vida. Não vai haver uma segunda chamada. E hoje, Jesus está chamando você para entregar sua vida a Ele. Viver com Ele. Preencher esse espaço que há aí no seu peito, no seu coração, onde só encaixa o Senhor Jesus. Abaixe a sua cabeça em oração. Pense nisso tudo que você ouviu nessa manhã. E eu gostaria, em primeiro lugar, quando você está fazendo esse momento de meditação, que você não pensasse, amigo, você que está aqui, jovem, senhora, homem, por favor, não pensasse, não pense que essa palavra é uma palavra minha. Que eu fui para o gabinete essa semana, estudei, inventei essa história e estou dando essa palavra em meu nome a você. Não pense nisso, não pense assim. Essa é a palavra de Deus. Está na palavra, está na Bíblia, a palavra dele. Eu apenas esclareci, eu apenas expus para você. E você pode fazer agora o melhor de todos os pedidos. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Alguém aqui quer entregar sua vida a Jesus, não fez isso? Quer entregar sua vida a Jesus nessa manhã? Alguém aqui entre nós? E aí nós vamos terminar esse culto orando por sua vida. Temos alguém que quer dar seu testemunho diante de Deus? Eu quero. Eu aceito. Lembra-te de mim, Senhor. Tem alguma pessoa? Temos. Todos estão orando por você. Quem conhece você está orando por você. Você aí em casa, no seu carro, no seu escritório, onde você estiver acompanhando pela internet, você também pode entregar sua vida a Jesus agora. Tomar essa decisão. Seu coração clama por Jesus. Pede por Jesus. Não fique com o coração endurecido como aquele homem, que ao invés de aceitar, zombou. Alguém aceita? Estou fazendo esse convite, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém.